Olá, queridos, eu sou o pastor André Luiz e eu quero começar dizendo: hoje é o dia da tua vitória. Eu quero convidar você a ficar comigo até o final, pois estamos em 1 Reis, capítulo de número 21. E eu tenho certeza de que Deus tem uma palavra para o meu e para o teu coração nesta manhã. Vamos à leitura da palavra de Deus hoje, 1 Reis, capítulo de número 21, versos 25 e 26, que nos diz assim: Porém, ninguém fora como Acabe, que se vendera para fazer o que era mal aos olhos do Senhor, porque Jezabel, sua mulher, o excitava. E fez grandes abominações, seguindo os ídolos, conforme tudo o que fizeram os amorreus, os quais o Senhor lançou fora de sua possessão diante dos filhos de Israel. Queridos, antes de começarmos a discorrer sobre este capítulo, eu quero lembrar a você que você pode fazer com que esta mensagem possa chegar a mais pessoas, compartilhando e dando teu like, porque quando nós apertamos no joinha, esta ferramenta entende que essa mensagem é relevante e ela por si só também vai entregar a mais pessoas. E se você não é inscrito no canal, eu te convido a inscrever-se e ativar o sininho para que você possa ser notificado a cada manhã quando colocarmos aqui uma nova mensagem. Queridos, redobre aqui a tua atenção, porque em 1 Reis 21 é registrada a história sobre a vinha de Nabode. Um modo perverso também, como Acabe e Jezabel se apoderaram da herança de um homem justo e temente a Deus. A Bíblia diz que um homem de Jezreel, por nome de Nabode, possuía uma vinha que estava ao lado do palácio do rei. E Jezreel ficava localizada a cerca de 40 quilômetros ao norte de Samaria, que era a capital do reino de Israel. Então, essa propriedade, queridos, de Acabe, era um segundo palácio, uma espécie de residência de verão. Certo dia, Acabe pediu que Nabode lhe desse a sua vinha, já que ela estava ao lado de sua casa em Jezreel. Inclusive, o rei Acabe tentou negociar a compra da vinha, prometendo dar a Nabode outra vinha melhor, ou pagar-lhe em dinheiro o que lhe fosse justo. Nabode explicou para Acabe que não podia fazer um acordo com ele, porque sua vinha era a herança de seus pais. O rei Acabe ficou muito desgostoso, indignado, por não ter conseguido ficar com a vinha de Nabode. Ele ficou tão abatido que nem queria se alimentar. Foi então que Jezabel viu a situação que Acabe se encontrava e lhe perguntou o motivo de sua tristeza. Acabe explicou que era porque a sua proposta pela vinha de Nabode havia sido recusada. Mas Jezabel pediu que ele se alegrasse, pois ela lhe daria a vinha que ele tanto desejava. E então, queridos, ela logo colocou em prática o seu plano maligno para conseguir obter a vinha de Nabode. Ela escreveu cartas em nome de Acabe e enviou aos anciões e aos nobres da região. A carta, que havia sido selada com um sinete real, convocava um jejum e ordenava que Nabode fosse trazido à frente do povo. Com isso, Jezabel estava provocando uma grande apreensão entre os israelitas, habitantes de Jezreel. Isto porque, ao convocar um jejum, ela estava indicando ao povo que todos estavam diante de uma crise. Dobre aqui a tua atenção, queridos. Ela estava afirmando que havia uma crise iminente causada por uma grande transgressão. Logo ela, que havia causado tantos males em Israel. Então, Jezabel também providenciou que 2 homens maus testemunhassem falsamente contra Nabode. Na lei mosaica, determinava que uma acusação precisava ser sustentada pelo menos por 2 ou 3 testemunhas. Os 2 homens acusaram a Nabode de blasfemar contra Deus e contra a lei.
A pena para quem amaldiçoasse a Deus era a morte por apedrejamento, conforme nós vemos na lei em Êxodos 22, 28 e Levíticos também 24. E foi assim que aconteceu. Após ter sido acusado falsamente, Nabode foi levado para fora da cidade e foi apedrejado até a morte. Além disso, os filhos de Nabode também foram mortos, garantindo que não houvesse mais nenhum herdeiro da vinha vivo. Quando Jezabel recebeu a notícia que Nabode estava morto, logo ela foi avisar a Acabe que a vinha de Nabode agora poderia ser tomada. E então rapidamente o rei de Israel se levantou e foi tomar posse da vinha. Queridos, não há pecado que ficará impune diante de Deus. A palavra do Senhor veio ao profeta Elias, e Deus ordenou que o profeta fosse se encontrar com Acabe e denunciasse o seu pecado. Através do profeta, Deus anunciou que no mesmo lugar em que os cães lamberam o sangue de Nabode, também lamberiam o sangue de Acabe, bem como Jezabel também seria devorada por cães dentro dos muros de Jezreel. Deus ainda prometeu acabar com a linhagem de Acabe. Deus falou que no mesmo que aconteceu com a casa de Jeroboão, haveria de acontecer com a casa de Acabe. Quem morresse na cidade seria comido por cães, e quem morresse no campo seria comido pelas aves do céu. Diante das palavras de juízo divino trazidas por Elias, Acabe mudou de atitude. Ele ficou apavorado, rasgou as suas vestes, cobriu-se de pano de saco. Queridos, Acabe correu para buscar arrependimento, e a Bíblia diz que no Antigo Testamento esse comportamento era característico de profunda humilhação, lamentação e arrependimento. Veja que até mesmo o mais vil de todos os homens, quando ele começa a se humilhar e a procurar a face de Deus, ele pode encontrar do Senhor perdão. A Bíblia diz que então, de forma misericordiosa, Deus falou para Elias, porque Deus olhou para a humilhação de Acabe. Por isso, ele resolveu adiar por uma geração o seu juízo sobre a casa de Acabe. E isso significa que o rei não viveria para ver o fim de sua dinastia em Israel. Isso haveria de acontecer nos dias de seu filho Jorão, que morreu no campo que havia pertencido a Nabode. Que triste cena. Veja, apesar disso, a sentença de uma morte dolorosa, tanto para Acabe como para Jezabel, não deixou de ser cumprida. Queridos, por que a vinha de Nabode não podia ser vendida? Talvez alguém possa perguntar. Nos povos cananeus vizinhos de Israel, um rei podia confiscar qualquer terra de seu reino. Isso porque nessas nações pagãs todos os territórios pertenciam à família real e eram apenas confiados aos súditos. Mas em Israel isso era completamente diferente. Redobre a tua atenção aqui, queridos. Deus era reconhecido como o verdadeiro proprietário de toda a terra. Os israelitas eram vistos como mordomos que simplesmente administravam aquilo que graciosamente tinham recebido de Deus. Preste atenção nesta grande lição, porque desde os dias antigos em que Deus tratava com Israel, Deus mostrava a todo aquele que se aproximasse dele que ele é Senhor de tudo e dono de todas as coisas. E quem o serve deve reconhecer a sua mordomia, que o que está nas tuas mãos hoje pertence a Deus. E isso também explica, queridos,
a reação de Nabode diante da resposta de Acabe por sua vinha. Ele disse: guarda-me o Senhor, de que eu dê a herança de meus pais. Quando o território da terra prometida foi conquistado pelos israelitas, ele foi dividido e distribuído por cada família. Então, a posse de cada parte daquele território havia sido dada por Deus, como procuração, como custódia às famílias de Israel. Os israelitas eram proibidos de negociar e entregar de modo permanente a titularidade das terras familiares. Isso significa que a vinha de Nabode era uma herança sagrada que o Senhor havia dado à sua família. Se Nabode aceitasse vender a sua vinha, automaticamente ele acabaria por deserdar os seus próprios descendentes. Então, se a vinha de Nabode fosse vendida, configuraria descumprimento da lei e seria algo desagradável aos olhos do Senhor. Mas, por lealdade a Deus, Nabode prontamente, queridos, recusou a oferta de Acabe por sua vinha, ainda que fosse uma proposta muito vantajosa. A vinha de Nabode, queridos, e toda essa história apenas revelou uma sequência de pecados que Acabe havia cometido em Israel. O episódio envolvendo a vinha de Nabode deixou claro que tipo de pessoa era o rei Acabe. Acabe era um homem vendido ao pecado. E a palavra de Deus diz que ninguém houve como Acabe, que se vendeu para fazer o que era mal perante o Senhor. Ele era instigado por sua esposa Jezabel e juntamente com ela abraçou a idolatria e fez grandes abominações em Israel. Queridos, quando alguém se vende para o diabo, pode confundir o bem com o mal e a luz com a escuridão. Através do profeta Isaías, Deus diz: ai dos que o mal chamam bem e ao bem mal, que fazem das trevas luz e da luz trevas, e fazem do amargo doce e do doce amargo. Oh, queridos, vivemos em um tempo de inversão de valores, mas eu quero deixar claro nesta manhã que há um Deus santo no céu e que julgará com justiça e trará a resposta a toda a impiedade dos homens sobre a terra. Acabe caiu exatamente nesse erro. Consequentemente, instigado por sua esposa, ele transgrediu a lei de Deus em todos os sentidos. Ele foi terrivelmente perverso em seus dias. Na história da vinha de Nabode, por exemplo, ao lado de Jezabel, Acabe consentiu na morte de Nabode, porque não conseguiu controlar a sua cobiça. Encorajou o falso testemunho contra Nabode, foi cúmplice no seu assassinato e, por fim, roubou aquilo que não lhe pertencia. E ao tomar posse da vinha de Nabode, Acabe não estava defraudando apenas a casa de Nabode, mas estava roubando as terras que originalmente pertenciam a Deus. Além disso, o modo como tudo foi feito indica que Acabe e Jezabel usaram a lei de Deus de forma distorcida a satisfazer os seus desejos pecaminosos. Nabode foi morto nos parâmetros da lei ao ser acusado de blasfêmia contra Deus. Mais tarde, o mesmo tipo de falsa acusação foi lançada sobre Jesus Cristo e também sobre o diácono Estevão. Oh, queridos, tal como Acabe e Jezabel tomaram a vinha de Nabode, ainda hoje há pessoas que continuam distorcendo a palavra de Deus em seu bel prazer, com a finalidade de satisfazer a sua cobiça. Mas o dia do juízo de Deus se aproxima, onde toda impiedade será julgada por um Deus justo e terá a sua justa punição. Que Deus nos guarde de fazer o que é mal perante o Senhor, que vivamos uma vida santa, honesta e pura diante dos olhos daquele que tudo vê. Oremos, querido Deus e Pai, nesta manhã, que a Tua palavra, Senhor, esteja em nós, que nos livre do mal,
que purifique os nossos caminhos e que nos ensina a andar em retidão. Ó Deus, esta é a oração do teu servo nesta manhã. Fica conosco, que a tua forte mão nos proteja e que este dia seja abençoado por ti. Esta é a oração do teu servo, em nome de Jesus. Amém. Queridos, eu vou ficando por aqui, mas eu termino dizendo: Deus abençoe a tua casa, Deus abençoe a tua família, Deus abençoe a tua vida, em nome de Jesus. Amém.